Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 13 até o 22. Primeira de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22. Todos acharam? Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Mais uma vez oferecemos esse culto a ti em ação de graças por tudo que o Senhor é, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque em todas as coisas na vida dos teus servos há um propósito santo de Deus. Que o Senhor esteja revelando esses propósitos, mas de antemão nós já rendemos graças por eles, porque tudo que vem da tua parte é bom, é agradável e é perfeito. E nós te louvamos por isso, te pedimos uma bênção especial para esta palavra, de modo que nenhum de nós saia daqui do mesmo modo que entrou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, nesses dias, já faz alguns cultos, que o Espírito de Deus ele tem me levado a uma trilha que fala a respeito de santificação, que fala a respeito de enchimento do Espírito. E nós falamos sobre isso já várias vezes. Ontem nós falamos da necessidade do servo de Deus ser uma testemunha viva daquilo que Deus fez na sua vida. Falamos a respeito da necessidade de sermos luz lá fora, de pregarmos muito mais com atitudes do que com palavras. E a gente segue na mesma trilha, hoje nesse outro texto do apóstolo Pedro, e nos leva a uma pergunta: como nós podemos reconhecer em nós as características de um viver transformado, de um viver cheio do Espírito? E quando eu faço essa pergunta em relação a nós, é porque de antemão o Senhor já nos proíbe
de sermos fiscais da vida do irmão, fiscais da fazenda celestial da vida do irmão. Nós não fomos chamados para isso. É tanto que cada um de nós precisa aprender a julgar a si mesmo, ou a nós mesmos. Se nós julgássemos a nós mesmos, diz o apóstolo Paulo, nós não seríamos julgados ao mundo. Se nós fôssemos mais severos nesse julgamento com relação a nós mesmos, ao nosso procedimento, eu acho que a igreja estaria em outro patamar de santificação e de crescimento espiritual. O desejo do nosso coração é instruir a igreja quanto a um andar verdadeiramente cristão. Se você me perguntasse hoje se eu tenho sonhos, eu não tenho nenhum sonho no sentido de construir, de amealhar, de fazer, de conseguir coisas do ponto de vista material, do ponto de vista humano. Eu tenho tudo o que preciso. Alguns sonhos da juventude ficaram na juventude, não me interessa mais. Hoje, o grande alvo é a eternidade, e o grande sonho pessoal e ministerial é ver uma geração de crentes fortes na graça de Deus, firmes na fé, que possam fazer a diferença aonde quer que estejam. A simples chegada desse servo de Deus signifique que a luz do Senhor ali está, e que nós, cada um de nós individualmente, possa criar no coração esse desejo intenso de fazer a diferença, a começar dentro dos próprios lares. E quando nós tivermos lares fortes no Senhor, firmes na fé, nós teremos uma igreja diferente, uma igreja forte, que fará a diferença onde quer que esteja. No texto que nós lemos, o apóstolo Pedro apresenta de forma imperativa e prática algumas características visíveis do verdadeiro cristão, aquele que foi regenerado e anda em santidade de vida, testemunhando através das evidências de um viver regenerado através de atos concretos. E muitas vezes eu me sinto como aquelas vitrolas antigas, que a agulha enganchava e ficava arranhando, e a coisa repetia e repetia e repetia. Mas como disse o apóstolo Paulo, é bom que a gente fale as mesmas coisas, é bom e é crescimento para vocês que a gente fale as mesmas coisas. Diz que o cristão precisa ser mais lembrado do que instruído, mas que o Senhor ele possa completar essa palavra no seu coração, no meu coração, no coração do pastor Malta, em nome de Jesus. Hoje a gente percebe uma perda de tempo muito grande, e a modalidade esportiva que os cristãos mais gostam de praticar é medir a espiritualidade do outro. E cada um tenta ver como é que o outro é mais espiritual. Será que aquele irmão ali, olha, vou dizer uma coisa, aquele irmão ali, eu acho que ele não foi alcançado de verdade, ele não foi transformado de verdade. Aquela irmã, eu acho que ela não está fazendo as coisas como tem que fazer. Você não tem nada com isso. Fique na sua, em nome de Jesus, e vá olhar para a sua própria vida e deixe que o Senhor cuide daquele irmão, daquela irmã. Para o Senhor, ele está em pé ou cai. Amém? Então que nós foquemos em nós, no nosso próprio andar com o Senhor, examinando-nos a nós mesmos a cada dia. Que o nosso viver diário possa impactar os que estão à nossa volta, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Outro dia eu vi uma dessas postagens que se faz, não sei se foi no Facebook, não sei onde foi, e que aparecia uma mensagem lá que dizia assim: seja o tipo de pessoa que quando você levanta de manhã, o diabo olha e diz: ela acordou. Que ele fique incomodado porque você acordou, e você acordado é uma coisa séria para o adversário, porque ele sabe que você está na luta, que você está na batalha, que você está na oração. Que nós prestemos
prestemos mais atenção aos nossos atos diante de cada situação, possamos nos perguntar: o que eu vou fazer ou dizer glorificará o Senhor? Por isso que eu estou passando essa responsabilidade para cada um de vocês, para mim, para o pastor, que nós possamos estar atentos aos nossos atos, às nossas palavras e aos nossos pensamentos. O verdadeiro cristão está cheio do Espírito e apresenta algumas características distintas. E eu repito, que essas características que serão mencionadas aqui, elas sejam aplicadas a nós. Amém? Amém. Então, em primeiro lugar, nos versículos 14 e 22, e eu vou pedir licença para ler na versão da NVI. A primeira característica é que esse cristão, esse cidadão do céu, ele tem uma compulsão pela obediência e não se amolda às paixões e inclinações do trato passado. O texto diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Eu queria ficar só na primeira parte do versículo 22, que diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade. Então, o servo de Deus, aquele que está cheio do Espírito, aquele que anda na presença do Senhor, ele tem uma santa compulsão pela obediência. E essa obediência não é porque você está no meio da igreja, porque as pessoas estão à sua volta e podem contar para a liderança da igreja o que você está fazendo, mas é porque você ama o seu Senhor e você está fazendo aquilo por amor a Jesus, por tudo que Ele fez por você. É a resposta ao amor de Jesus que alcançou você. Obediência é isso. Então esse servo de Deus que foi achado, que foi alcançado, que foi transformado, cujo coração foi tirado, o coração de pedra foi tirado e o coração de carne foi colocado no lugar, esse servo, ele é inclinado à obediência. Ah, mas eu estou fazendo algo que todo mundo faz, então é comum eu fazer. Não você, porque você foi alcançado, você foi transformado, você foi comprado com um preço precioso, preço de sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então nós precisamos responder a esse amor de Jesus, esse amor apaixonado. Quando não havia nada amável em nós, o Senhor nos amou, o Senhor nos alcançou, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis perante Ele, e que nós pudéssemos obedecer à sua vontade em nome de Jesus. Então a grande pergunta nessa primeira característica é: eu tenho tido uma santa compulsão pela obediência? Eu tenho me constrangido cada vez que eu sou levado a fazer ou dizer determinadas coisas que ferem frontalmente os princípios do Senhor? Será que tem acontecido isso comigo? Se tem, é tempo de confessar pecados, é tempo de buscar a presença de Deus, reconhecer que aquilo ali feriu o coração de Deus e voltar, fazer o caminho de volta e dizer: Senhor, eu não vou fazer mais, me perdoa em nome de Jesus. Amém? Amém. Segunda característica, nós encontramos nos versículos 15 e 16. O cristão cheio do Espírito tem uma vida de santidade para o Senhor e sua obra, diferente do fútil procedimento da velha vida. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. No versículo 18 do mesmo texto diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o prata ou o ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. O Senhor nos chamou para a santidade.
Nós fomos chamados não para ficar numa redoma, num mosteiro, mas para não nos misturar com as práticas malignas que tem lá fora. Ah, mas se eu fizer isso dessa forma, eu vou atrair pessoas para Jesus. Esse não é o método de Jesus. Apesar de Jesus sentar com pecadores, comer com pecadores, Jesus não se misturava com as práticas malignas deles. E todas as pessoas que estavam à sua volta, prostitutas, ladrões, até os religiosos da época, aqueles que entenderam o chamado de Jesus, se renderam a ele, sem que Jesus precisasse retroceder 1 milímetro da sua postura com relação a eles. Jesus os amou e os alcançou e os transformou para a glória do seu nome. Então nós, na nossa vida, na vida do servo de Deus, nada é secular, nada para nós é separado no sentido de, olha, isso aí é secular. Não, o que você faz é santo. Aonde você está, a presença de Deus está. Amém. Você é santuário vivo do Espírito Santo de Deus, aonde quer que você esteja, no supermercado, no cinema, na fazenda, no passeio, no trabalho, na universidade, onde quer que você esteja, a presença de Deus está. Então não existe vida secular e vida espiritual ou eclesiástica para o servo de Deus, porque tudo para nós precisa ter essa conotação de santidade em nome de Jesus, porque nós precisamos aprender a fazer as coisas de modo que santifiquemos o nome do Senhor aonde quer que estejamos. Quando Moisés perdeu a bênção de entrar na terra prometida, que feriu a rocha pela segunda vez, ao invés de falar a rocha, o Senhor disse: você não me santificou perante os filhos de Israel. E santificar o Senhor é andar de modo que glorifiquemos o Senhor em cada coisa. Estamos prontos? Nenhum de nós está, nem eu estou, nem o pastor está, nenhum de nós está pronto nesse quesito. E é preciso que a cada dia nos examinemos. E a grande pergunta desse tópico é: tenho andado em santidade de vida? Tenho buscado essa santidade? Tenho procurado fazer as coisas diferentes das que eram feitas no trato passado? Tenho procurado agir de maneira que as pessoas olhem para mim e digam: não, ali tem um servo de Deus, ali tem uma serva de Deus. Eu vi essa semana uma história muito interessante. Eu gosto de contar as histórias do reverendo Antônio Gueiros, porque era numa época que era tudo extremamente difícil, os deslocamentos eram muito grandes no Agreste, aqui em Pernambucano, e ele pregando naquelas igrejinhas, naquelas congregações. E nas estradas ele fazia muito aquele percurso de Garanhuns para Bom Conselho. E numa das vezes, um daqueles jagunços de Lampião olhou de longe e disse: lá, ali vem um bode velho, lá vai o bode velho. E o próprio Lampião disse: não mexa com ele, porque ali está um homem de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, quando você anda em santidade, quando você anda deixando que a luz do Senhor brilhe através de você, até os ímpios testemunham a seu respeito. Ali vai um santo homem de Deus. E que esse seja o grande desejo do nosso coração. Terceira característica: o cristão cheio do Espírito, ele porta-se com temor de Deus, pois sabe que em sua vida nada é profano ou secular, mas tudo é para a glória de Deus. Versículo 17: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Segundo os Coríntios 7:1 diz: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então essa característica tem muito a ver com a anterior. Essa coisa do temor do Senhor. Nós temos perdido o temor do Senhor. E temor do Senhor não é medo de Deus, mas é uma santa reverência da parte do servo,
da maneira como ele tem andado diante de Deus. Ontem eu fiz uma referência a um determinado cidadão que fez uma tradução livre da Bíblia, fazendo umas mudanças no texto, incluindo palavrões. Gente, misericórdia! Cadê o temor do Senhor? Como é que você pega a santa palavra de Deus, que é diferente de uma paráfrase que você diz com suas palavras, mas que você não perde de vista o temor de Deus? Nós tivemos um pastor que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia: olha, a misericórdia de Deus aumentou, porque com muito menos Ananias e Safira foram fulminados na presença de Deus. E nós assistimos de camarote tantas coisas acontecendo, as pessoas fazendo coisas que eu fico estarrecida. Eu digo: meu Deus, misericórdia, essa pessoa ou é alguém completamente sem noção, ou eu não sei o que dizer da forma como ela está se comportando com relação ao Senhor, como se refere ao Senhor. Então que nós possamos resgatar o temor do Senhor, porque temor do Senhor, ele remete à vida no altar. Vida no altar é vida oferecida a Deus diariamente como um culto racional. E eu repito, nenhum de nós está pronto ainda com relação a essas características. Talvez tenhamos um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, mas é preciso que cada um de nós, a começar de mim, possamos nos investigar e nos examinar nós mesmos para andar de modo firme na presença do Senhor. E a quarta e última característica do cristão cheio do Espírito é que ele demonstra um amor fraternal não fingido, sente a dor do outro em seu coração e não se furta em socorrer. A começar pelos da família da fé. Mas aqueles que procuram um cristão cheio do Espírito, eles não saem de mãos vazias. Aquela necessidade é suprida, aquela situação é mitigada, aquela fome é sanada, aquela sede é mitigada. Às vezes aquela pessoa está precisando de uma palavra, às vezes aquela pessoa está precisando de um abraço, de um conselho, de um ouvido não curioso, mas solidário. Então que você possa hoje dizer: Senhor, eu quero amar meu irmão, eu quero olhar para ele e quero perceber nele aquilo que muitas vezes eu sinto no meu próprio coração. Diz que compaixão é a dor do outro no nosso coração. Será que nós temos sentido isso? Ou será que nós temos nos tornado tão insensíveis à dor do outro que nós passamos ao largo? Como o levita e o sacerdote da história do bom samaritano contada por Jesus. Ah, não é problema meu, eu não quero nem saber. Tá, meu irmão, tá, eu vou orar por você. E não ora coisa nenhuma. Vai-se embora e o negócio é se livrar daquela situação. Pare, ore, chore com o irmão. O Senhor manda a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Temos feito isso? Aí mais uma pergunta para nós: como tenho agido com relação ao meu irmão? Será que eu tenho me fechado no meu comodismo? Eu tenho me fechado na minha comodidade? Não quero ser incomodado por ninguém? Você foi chamado para ser incomodado, sim. Você foi chamado para ser santo, você foi chamado para andar em obediência, você foi chamado para andar em temor, e você foi chamado para andar em amor. Se não está acontecendo isso, tem alguma coisa errada com a sua conversão, com a minha conversão. O que é que esse texto nos ensina hoje, nessa trilha que nós estamos tomando de uma vida plena do Espírito? A estrada do cristão está bem sinalizada. Cabe a cada um de nós observar os avisos e sinais espalhados ao longo da jornada. Mais que um falar de Cristo, devemos mostrar aos outros as evidências dele em nossas vidas. Um viver genuíno é mais eloquente que qualquer palavra. Somos chamados a um andar em obediência, em santidade, em temor e em amor genuíno uns pelos outros.
que nós possamos pedir ao Espírito de Deus que sonde o nosso coração e ministre ao nosso coração nas áreas específicas que nós precisamos ser tratados em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar uns pelos outros.